No início da década de 80, ficou claro que os videogames e as figuras esquisitas que eles criaram vieram para ficar. Eu acho que os videogames são uma forma de arte expressiva e representativa. Acho que eles representam as nossas crenças, atitudes e uma série de questões com as quais lutamos em determinados momentos da vida. Acredito que eles podem ser doutrinas sociais ricas. O desafio é como interpretá-los, porque ao contrário de um filme onde o diretor expressa um ponto de vista particular, o videogame está sujeito a mudar de acordo com a escolha do jogador. Um novo mundo estava surgindo, e não afetava apenas os jogadores de videogame. Também afetava seus criadores. A Atari era uma típica empresa do Vale do Silício já na década de 70. Nós definíamos um estilo de vida sem terno nem gravata. E mesmo assim o negócio era sério e lucrativo. O ambiente não era rigoroso e nós tratávamos bem os funcionários, porque os considerávamos nosso patrimônio mais importante. Não dávamos importância para o horário de trabalho. Você podia chegar ao meio-dia ou sair à meia-noite. Não havia problema. Era uma verdadeira meritocracia. You want to be successful. The single most important thing that you have to be is a doer. Mas também era uma época de muito dinheiro e negócios. E a Atari entrou no jogo quando Bushnell vendeu a empresa para Warner Communications. A decisão de vender foi resultado do cansaço, acima de tudo. No começo parecia lua de mel, mas com o andar da carruagem, eles começaram a estranhar o nosso estilo maluco de gerência, as nossas festas e a forma como nos divertíamos trabalhando. Mesmo com a nova gerência, o grupo de especialistas da Atari continuou a desenvolver tecnologia e começou a trabalhar em seu primeiro console caseiro, o Atari VCS. Quando desenvolvemos o Pong, criamos um chip integrado, um chip que só servia para jogar Pong. Para desenvolver outro jogo, tínhamos que desenvolver um chip inteiramente novo. Cada vez que desenvolvíamos um chip, eram necessários 9 meses de trabalho de engenharia. Então pedimos para o nosso grupo de pesquisadores de Grass Valley criar em 3 meses o protótipo daquilo que se tornou o VCS. O VCS foi rebatizado de Atari 2600. Depois de negociar os direitos do Space Invaders com a Taito em 1980, o brinquedo foi o presente de Natal mais cobiçado pelas crianças. O Atari levou o fliperama para dentro de casa. Ganhei um no Natal. Joguei durante tanto tempo que a namorada do meu pai veio me dizer que já haviam se passado 2 dias e que eu precisava tomar banho. A Atari faturou $100 milhões com cada um de seus cartuchos. Mas o novo ambiente corporativo da empresa estava destruindo aos poucos os alicerces artísticos que lhe davam sustentação. É interessante o fato de ter surgido uma certa raiva entre a gerência da Atari, principalmente depois que ela foi comprada pela Warner, e os programadores. Como recebiam salários de até $20 mil por ano para desenvolverem os jogos, que se tornavam cada vez mais lucrativos, os criadores começaram a questionar por que não levavam o mérito. Eles tinham medo de fortalecer as pessoas. Eu acredito que as pessoas merecem ser valorizadas no ambiente de trabalho. Aquele tipo de hierarquia que surgiu era justamente o que havíamos tentado evitar inicialmente dentro da Atari. Bom, pouco tempo depois, 4 caras saíram, montaram uma empresa chamada Activision e começaram a vender os seus próprios cartuchos que eram ótimos. Esse foi o fim do monopólio da Atari. Eu me tornei insuportável para a gerência da Atari, porque comecei a chamá-los de idiotas. Mas não é nada bom fazer isso com caras que são de Nova York e andam de terno. Isso culminou em uma reunião do conselho no meio do ano e eu fui demitido em janeiro do ano seguinte. Certainly Bushnell's life is better because of it, at least financially, but he is locked out of the business he started. A Atari ainda acreditava que ser o maior peixe do mar capitalista era uma garantia de rendimentos. Assim como o crescimento econômico da década de 80, eles pensavam que duraria para sempre. O sucesso da Atari veio muito fácil para as pessoas que estavam no comando. Eles não perceberam que era preciso tomar cuidado e acharam que não precisavam se esforçar muito. O Atari perdeu a graça. Quando você reduz a criatividade a uma mera estratégia de marketing, a coisa fica perigosa, porque as pessoas enjoam. O jogo que todo mundo comentava era uma versão do ET, lançada em 1983. Ela era
tão ruim que o Al Alcor, o criador do Pong que trabalhava na Atari, começou a chorar quando viu. O presidente da Warner fez um acordo com Steven Spielberg e nós pagamos uma quantia assombrosa. 10 milhões, se não me engano. Ele foi criado a baixo custo, na correria, para ser lançado às pressas no mercado. E as crianças correram para comprar o jogo e logo descobriram que o que haviam adorado na telona era terrível no videogame. Na verdade, havia tantos cartuchos encalhados que a gente precisava se livrar deles de alguma maneira. Eles foram jogados em um aterro sanitário, mas a notícia se espalhou e então a Atari mandou cobrir o aterro com cimento para dar um sumiço neles, com a desculpa de que eram cartuchos defeituosos. O único defeito era que eles não vendiam. Pois é, a coisa ficou feia perto do fim. Sales of Atari video games dropped off sharply. Em 1983 foi o ano do grande desastre. No final da década de 70, quando você conversava com as pessoas que fabricavam games, elas diziam que nesse ramo era só tirar um jogo novo para cima e esperar o dinheiro cair de volta. Então o que aconteceu foi que todo mundo tentou entrar no mercado. Eram muitos concorrentes. Dezenas e dezenas de empresas. O público ficou tão saturado com os jogos e vários deles eram tão ruins que as pessoas perderam completamente o interesse pelo brinquedo. No matter how great the graphics sounds are, still there's something a little bit boring right now about shooting a Martian or something. The big crash. Not since 1929 has an industry fallen so far, so fast. The victim of oversaturation. No final, a baixa qualidade dos cartuchos para o Atari 2600 e o surgimento de jogos para computadores pessoais foram demais. A indústria do videogame havia se estabelecido como um negócio legítimo, e como qualquer negócio tinha momentos bons e ruins. Tornar-se obsoleto era só uma questão de tempo. Foi o que aconteceu com a Atari, uma morte repentina e dolorosa, mas eu já sabia. Ela já estava morta para mim em 1981, mas foi em 1983 que realmente acabou acontecendo. Burrice. Eu ganhei mais dinheiro vendendo as ações da Warner, porque previ o que aconteceria, do que ganhei com a venda da Atari. Não, isso é mentira. Mas eu me dei muito bem, vendendo as ações de qualquer forma. O jogo foi reiniciado e as portas estavam abertas para qualquer um que tivesse interesse por videogames e cabeça de programador. A aventura estava começando.